sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres. Mais uma segunda-feira pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. E como sempre, o Despertando traz mulheres e homens de relevância e que promovem transformação de vidas e de negócios. Pois é. E nós estamos aqui com o primeiro episódio do mês de abril. E eu trago já uma convidada muito especial para que nós venhamos a falar de pessoas. Porque o Despertando Mulheres é esse canal de voz para as mulheres, de orientação de informação. E tudo gira em torno de pessoas. Você pode ser uma empresária, uma empreendedora, você pode ser uma contabilista e dizer, mas Andréia, minha vida é só números. Pois é, mas esses números envolvem pessoas. E hoje nós vamos falar sobre um setor muito importante de toda empresa. E olha só, independente da sua empresa ser uma empresa bem pequena que você está iniciando, de repente você é uma empreendedora MEI, como eu já fui. Assim como você pode ser uma empresa em crescimento, como eu estou, uma SLU. Ou você pode ser uma grande empresária, de uma empresa que emprega dezenas ou centenas de pessoas, que se envolve com muitos fornecedores, com muitos parceiros, parceiras de negócios. Independente do tamanho do seu negócio, da sua empresa, sim, você trabalha, mesmo que você perceba ou não, quando você é uma MEI, com recursos humanos. E nós vamos falar sobre isso, sobre recursos humanos. E daí, eu quero falar para você sobre o RH de uma empresa, que é essencial para o crescimento sustentável das empresas. Então você, minha amiga, que é MEI, você pode pensar, mas Andréia, hoje o programa não é para mim, porque eu não tenho funcionários. Minha amiga, você não pensa em crescimento? Outra coisa, de repente você não tem funcionários, mas você lida com fornecedores. Então você vai precisar sim saber lidar com pessoas. Então é muito importante que você esteja compartilhando já o link desse programa, porque nós vamos falar, olha só, gente, eu conversava com a minha convidada ontem, a gente fez uma reunião assim, né, muito objetiva e muito produtiva, e durante o programa aqui eu vou contar um pouquinho para vocês, né? E eu falava com ela sobre a mulher no mercado de trabalho. Gente, como é cruel, viu? Como é cruel o que nós passamos, os desafios que nós enfrentamos quando nós somos contratados ou quando nós contratamos. Então, o RH, ele é essencial para a sua empresa, para mim, para os meus negócios e para os seus, e ele é mais do que gerir processos. Ele desenvolve pessoas, fortalece a cultura organizacional da sua empresa e garante que talentos estejam alinhados, não só à visão da empresa, não só à cultura da empresa, mas também, e durante aqui o programa eu vou falar um pouquinho, também para que a pessoa certa, ela possa estar na vaga certa, no lugar certo, porque às vezes você dispensa pessoas. Você diz assim, essa pessoa está fazendo corpo mole, essa pessoa quer mandar em tudo, essa pessoa quer aparecer demais. E não, minha amiga, meu amigo, tem a ver com perfil e essa pessoa é extraordinária para estar com você, só ela precisa estar no lugar certo. Então, fique aí com os nossos patrocinadores, apoiadoras, que eu já volto para apresentar a minha convidada especial de hoje. Retornamos e a minha convidada de hoje é a Daiana Soltal e eu vou ler aqui rapidamente a mini bio dela, viu? Ela é especialista em gestão de pessoas com mais de 20 anos de experiência. Cofundadora da Umera, através de um RH estratégico, onde ela ajuda empresas a transformarem a forma como elas tomam decisões.
sobre pessoas, negócios, conectando estratégias, dados e uma visão genuinamente humana para gerar resultados sustentáveis. Então, Daiana, seja muito bem-vinda ao Despertando Mulheres na TV. É um prazer te receber. Nós que conectamos há pouco tempo, né? Vamos falar depois como, através de uma amiga em comum maravilhosa. Então, é um prazer te receber e a gente poder falar um pouco aqui de como que uma mulher empresária, empreendedora vai ter sucesso por meio, então, de um RH, como tu fala, estratégico. Certo, então, primeiro, né, Andréia, eu agradeço. É um prazerzão estar aqui contigo, né? Em pouco tempo que a gente se conhece, já te admiro bastante. Então, assim, poder falar um pouco sobre o que eu faço é um presente também. E eu quero poder espalhar isso para as pessoas, para as empresas, né? De como é possível a pequena empresa, a média e a grande terem um RH estratégico, né? Para poder trabalhar e desenvolver as pessoas. Sim. Mas... nem sempre foi assim. Me diz como é que tu começasse. Como então. Conclui a tua bio, por favor. Casada, solteira, mãe. E fala também para nós como que tu chegasse até a Umera. Então, perfeito. Então, assim, eu trabalho com as pessoas e já com foco. Nós somos um ser humano, né? Essa história de que a gente separa o pessoal do profissional, isso caiu por terra há muito tempo. Então, assim, eu sou a Daiana, mãe do Vinícius, de 11 anos. Vou casar dia 17 de abril com o Gustavo Sporleder, né? Então, o meu nome Temos passa... festa, tem casamento, amo casar. Então, tô amando esse momento, né? Então, para mim e para ele tá sendo um momento especial demais. Já fomos casados, então é o nosso segundo casamento. Tá, explica melhor então, já que tu tá falando, né? Porque assim, ó, eu como pastora... Eu amo casar, eu digo, né? Porque eu amo fazer casamentos, eu amo celebrar casamentos. Como é que é essa história? Me conta que eu não entendi. Então, eu tive um casamento, né, de 20 anos. O Gustavo teve um casamento de 29 anos. E me separei naquela intenção de não me casar mais, de, né, me dedicar à profissão, ao meu filho. E numa noite chuvosa, num sábado chuvoso, a minha amiga Lu Sporleder, né, nos convidou. A Lu foi a casamenteira? Foi a casamenteira, um espetáculo ela. E ela disse assim, Daiana, eu comprei um salmão, vem aqui para casa cozinhar para mim, porque ela não cozinha, né? Eu disse, Lu, eu tô cansado, o Vini tava lá no pai dele, né? Eu vou aproveitar e vou ver Netflix. E no fim ela insistiu, eu acabei indo, fiz o salmão e ela resolvendo algumas questões da família. Me desculpa, amiga, eu vou ligar para o meu primo. Eu disse, nem sabia que tu tinha primo. Resumindo, né, ele foi até lá, da Zona Norte à Zona Sul, foi num dia chuvoso, faltava luz, voltava luz. Era para ser. Era para ser. E eu estava completamente fechada, Andréia, para um novo relacionamento, muito menos pensar em casar, né. Mas quando eu vi o Gustavo entrando pela porta, mexendo seus cabelos, né, foi um amor à primeira vista, assim. Uau. A sensação do frio na barriga, né, sabe? Então... E desde então a gente nunca mais assim a gente se separou, né? Então a gente foi construindo momentos importantes com os filhos, eu tenho os filhos dele, o Vinícius hoje chama ele de pai. Então assim, é uma conexão muito forte, muito linda, uma história linda que a gente está construindo, né? Então a gente resolveu sim casar. Show. Eu nunca casei antes, né? Eu tinha uma união estável, enfim, porque eu não tinha aquele sentimento de querer casar, como eu tenho hoje, né? Então, eu tô curtindo a cada momento. Aí é muito show, tu sabe que assim, não por ser pastora, mas pelos meus princípios e valores mesmo, sabe? Respeito quando tu disse que não foi casada antes e agora tu está toda motivada, entusiasmada. Mas para mim a instituição casamento, ela é muito importante e até para os filhos, né? Eu propus na minha igreja agora uma segunda edição de casamento coletivo. Que né? legal. Daí teve gente que diz assim, bem casado é quem bem vive. E eu digo, se essa pessoa entendesse verdadeiramente o mundo espiritual, como funciona, jamais diria isso, né? Porque faz toda a diferença. Às vezes a gente acha que não, mas faz toda a diferença. E infelizmente o mundo está seguindo, né? Entre aspas, bem casado é quem bem vive. Não, vou morar juntos, dê certo, Deus não der, não deu. Mas como é que tu começa uma relação já determinando que pode ou não dar certo, né? Então, parabéns, viu? Parabéns. E tu tem toda a razão. Então, assim, esse momento do casamento, isso muda tudo internamente. Olha só.
né? A nossa show tu contar essa experiência aí. Então, em setembro, a gente vai concluir esse casamento numa cerimônia na Escócia. Gente, agora eu arrepiei aqui, porque ó, tá muito chique isso, tá muito chique. Fala aí pra nós, como é que é isso? Então, agora dia 17 de abril é o nosso casamento no civil, né? Onde eu serei, então, a senhora Sporleder, com muito orgulho, né? E em setembro, daí... dia 17 é aniversário do Gustavo, né? Então, em setembro, no dia 6, que é o meu aniversário, vai ser a cerimônia na Escócia. Que show, que show. Então, casamento dia 17 de abril. Isso. Agora já. Agora. Gente, agora. Uma semaninha e pouquinho falta para esse momento maravilhoso. Show de bola. Ok, deixa eu respirar aqui, né, gente? Tô respirando porque são muitas emoções, viu? Só, gente, ó, vai casar, vai viver essa experiência que está sendo, ela que já viveu em união estável, está aí falando para nós de toda essa experiência que ela está vivendo, todos esses sentimentos que ela está sentindo. E casa agora, 17 de abril, 10 diazinhos aí, e depois setembro na Escócia, uma celebração também para confirmar mais ainda. Isso é show, hein, gente? Gostei, amei. Amei. Então tá, né, gente? Quem sabe se eu convidado vou para a Escócia também. Mas Andréia será convidada, porque a nossa cerimônia ela vai ser transmitida ao vivo. Não, mais uma surpresa, gente, mais uma. Sério? Vai ser transmitida ao vivo. Gente, tô impactada. Acho que até que merecia um intervalo aqui, mas não pode, por causa do tema. Achei que tem um intervalo para eu respirar. E tomar um café forte, não água. Porque na minha caneca hoje tem água, não é café, não é outra coisa, é água, tá? Ok, Dai. Ok, agora vamos respirar, ok? Encerramos a sessão casamento, família, que show, tô apaixonada por isso, merece um outro programa. Merece outro programa. Ok. E agora me diz, então, como é que tu chegasse, né, a Almera, tu tem ali, né, mais de 20 anos. Sim. Com essa experiência de recursos humanos, trabalhou no corporativo, depois montou a empresa, conta um pouquinho para nós. Então, a ideia é justamente essa, né, de unir e mostrar para as empresas e para as pessoas, colaboradores, enfim, de que somos uma pessoa que temos histórias, né, e com essas histórias a gente carrega essa bagagem e também vai para o mundo corporativo, a gente vai trabalhar, né, então assim, estamos bem em casa, né, estamos bem no trabalho. Estamos bem no trabalho, estamos bem em casa. Se uma parte ou outra não está bem, isso reflete no outro lado. Não tem como não refletir, né? Aquela coisa de bati a porta e fechou, não existe isso. Então, assim, ao longo dos anos, Andréia, eu venho tentando estruturar dentro das empresas que eu passei como seletista, né? Tentando trazer um RH estratégico, trazendo, assim, essa experiência de que as pessoas precisam ser cuidadas para poderem trabalhar. O que é esse RH estratégico? Né? Eu quero te perguntar isso, o que é esse RH estratégico? E outra coisa, né? Nós conversávamos também, departamento pessoal, gente, eu não sei se eu estou muito antiga, né? Acho que até já mudou o nome, né? Mas departamento pessoal de recursos humanos. Né? O departamento pessoal do RH, é tudo a mesma coisa? Então, fala aí para nós. Não, Andréia, não é a mesma coisa, mas são áreas muito importantes nas empresas que se complementam, né? O departamento pessoal, o nome ainda mesmo, que é o DP, né? Que cuida toda a legislação trabalhista das empresas, ele tem que estar conectado com a área trabalhista, inclusive, e cuidar para que estejam as coisas corretas, né? O RH, ele trabalha na estratégia, né, de benefícios, trazendo o que é melhor para a empresa, como plano de saúde, por exemplo, projetos, né? E tem questões assim que a gente vai implementando que o DP faz parte. Um exemplo vamos contratar um melhor plano de saúde para a empresa X, né? O CEO aprova essa contratação, DP, toma aqui que agora é contigo, né? DP entra em contato então com a empresa. O RH vê a importância de contratar esse plano em especial e conversa com o DP, que é a parte do departamento pessoal, sobre essa contratação. É isso? Exatamente. Tu vê, daí por que do RH estratégico? Então, tu vê a estratégia, né, aquilo que vai trazer benefícios, bem-estar, mais segurança para o funcionário, passa para o DP que ele vai implementar. É mais ou menos isso. É isso. Eu vou dar um exemplo bem prático, assim, que aconteceu recentemente, tá? Em um escritório que eu atendia. Nós estávamos com uma empresa de saúde ocupacional, tá?
que não atendia bem, adequadamente as pessoas. Um lugar que não era muito limpo, os médicos um pouco desleixados, né? Então, até antes de sair desse escritório, eu apresentei uma outra empresa, onde tem todo um cuidado estratégico também com as pessoas, né? Organização, inclusive da NR1, sabe? É uma empresa que está preparada para receber, né, esse questionário da NR1 hoje, que a gente sabe que é bem importante. Então, assim, trocamos uma empresa de saúde ocupacional por uma empresa de saúde ocupacional preocupada com as pessoas, né? Regulada, enfim. Então, qual foi o meu papel? Opa, essa empresa que não é legal para atender as pessoas, vamos trocar? Entendi. Aí eu apresentei toda essa estratégia da empresa. DP, agora é contigo. Entendi. E fala um pouquinho mais sobre esse RH estratégico, então. Já peguei aí no exemplo que eu dei que tu estás dando, isso é uma estratégia já. Porque o funcionário feliz, vamos dizer assim, né, ele produz muito mais. A gente sabe que o funcionário feliz, ele é criativo 300% e ele produz mais de 30% se ele está bem, se ele está feliz. E conforme tu disse, não tem essa de deixar os problemas do lado de fora da porta quando chega no trabalho. E com o home office piorou, né? Porque daí tu tá dentro de casa, tá fervendo ali a situação e ele está prestando serviço para a empresa, né? Não tem mais como separar, né? Eu vejo que a pandemia trouxe isso, a pandemia revelou isso, né? O que antes a gente dizia, ó, quando tu entrar na empresa, teus problemas, tua família ficam da porta para fora. Mas como que fica aqui dentro da cabeça dessa pessoa, né? Dá um nó na cabeça da pessoa, porque ela precisa trabalhar, ela precisa do dinheiro para pagar seus boletos, o dinheiro para pagar a escola do filho, né? E muitas vezes essa pessoa quer ir presencial, né, na sua empresa, enfim, e não pode, por quê? Porque tem um filho que tem um meio turno na escola. Então, assim, a empresa, sim, ela tem que se preocupar com esse bem-estar do colaborador. E como é que chegou? Então, tem quantos anos a Almera? A Almera tem 2 anos. 2 anos. Isso, 2 anos. E hoje tu empreende nessa área, né? Deixou o corporativo e está empreendendo Isso, nessa porque área. sempre foi um desejo meu ter a minha empresa de consultoria, né, em RH, para poder levar para as empresas. Porque, assim, hoje também ter um RH seletista custa caro para a empresa. Entendi. Porque é uma área realmente que está crescendo muito. E daí faz com que algumas empresas tenham só o departamento pessoal. Exato. Que às vezes se mete a fazer o RH. Exatamente. Né? Porque eu digo assim, ó, eu respeito os contadores, eu tenho contadoras amigas, a minha contadora Sônia Vargas, um beijão, minha amiga também contadora Carla Peraça, também parceira do Despertando Mulheres. Mas o que eu antes ficava, quando eu advogava, porque eu advoguei mais de 2 décadas, eu ficava furiosa quando chegava alguém para mim, embora eu não fizesse, né, áreas empresarial, direito civil, enfim, mas eu fazia crime, família e sucessões. Só que as pessoas pensam que tu é advogado, tu faz tudo. A gente faz, mas não com excelência, porque não tem como tu fazer tudo com excelência. A gente precisa se especializar. E daí eles chegavam, né, e o contador tinha feito tanta cacaca. Eu digo, por que o contador não fica no quadradinho dele? Né? O contador é contador, não é advogado. E o advogado tem que ficar no seu quadradinho. Ele não é contador. Então, o advogado fica no seu quadradinho, contador no seu quadradinho, viu, amigas e amigos? Porque, às vezes, minhas lindas, meus amigos, vocês pensam assim, ó, é contador, faz tudo, não faz. É advogado, faz tudo, não faz. É médico, faz tudo, não faz. Não tem médico só de pulso, médico só de braço, médico só de joelho, né? Então, nós não somos especialistas em tudo. Então, o contador tem que entender que ele fica no quadradinho dele e o advogado no seu quadradinho. Mas olha só, nós já voltamos, né? Eu tô ainda impactada, eu preciso respirar um pouquinho, tá, gente? Eu preciso. Porque eu tô impactada aqui, gente. Daqui a pouquinho ela já está casando. Depois, mais uma cerimônia. Aonde mesmo? Na Escócia. Na Escócia, gente, na Escócia, ó. Então, daqui a pouquinho casamento aqui no Brasil, Porto Alegre, né? Depois já na Escócia, lá em setembro, um mês maravilhoso, né? E isso que a Dana traz que me impactou bastante, é ela sentir a diferença que é ter uma vivência, uma experiência na união estável e agora a experiência, né, de todo esse movimento do casamento que ela vai ver no casamento. E eu tenho certeza, Dana, que tu vai sentir muita diferença. Porque eu falava ainda numa postagem esses dias sobre
o mundo físico e o mundo espiritual. Nós vivemos no mundo físico, né? Às vezes as coisas parecem que estão paradas aqui para nós, mas existe o mundo espiritual e o mundo espiritual não para. Exatamente. O mundo espiritual está sempre trabalhando, né? Então tem pessoas que dizem que é o universo. Para mim é o mundo espiritual, mas é tudo a mesma coisa, né? E tu vais ver que esse movimento que vocês estão fazendo vai abrir portas e vai fechar brechas. Então nós já voltamos, porque daí nós vamos entrar aqui na parte, né, mais técnica de como ter esse RH estratégico e como que às vezes alguns RHs tratavam e infelizmente alguns ainda tratam com relação à contratação da mulher. Já voltamos. Voltamos e agora vamos falar da parte prática. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui, tá? Uma pergunta para ti. O RH tradicional atua de forma reativa, focado em processos e demandas do dia a dia. Já o RH estratégico antecipa movimentos, está conectado ao negócio, participa das decisões e trabalha com indicadores para orientar caminhos. Ok. Essa seria a diferença, vamos dizer assim, mais técnica e objetiva dos dois, tá? Agora me diz o que isso gera de resultados numa empresa, um RH que trabalha dessa forma. O que traz de transformação, o que traz de resultados, o que pode promover de mudança na empresa. Sim. Explica aí para a nossa audiência. A primeira coisa, Andréia, é a redução drástica de turnover. Tá? Isso é importante. Porque assim, uma contratação mal feita, tá? A gente sabe que gera custos, né? E as empresas não querem ter esse custo também. Então, Sim. assim, iniciamos uma contratação onde eu faço de forma de conhecer a história da vida dessa pessoa, saber se ela tem resiliência, foco, medo, sonhos, né? Pergunto qual a maior dificuldade que tu passou na vida. Isso me diz muita coisa sobre a pessoa, né? Então, assim, se eu não faço esse processo seletivo, né? A pessoa já está lá, de qualquer forma eu entro na empresa e conheço todo mundo. Vem, vamos fazer o bate-papo com a RH, que é, me conta da tua história, a idade, né? E a pessoa vem e conversa sobre muita coisa. E é cada história linda que vem, né? Só que com tudo isso eu não posso chegar no CEO e dizer, olha, o fulano é assim ou assado. Não posso. Então eu trago um perfil comportamental, né? De que, olha, essa pessoa aqui, ela tem gana, ela quer ficar na empresa, a gente tem que trabalhar no desenvolvimento X e Y, né? Ela tem dificuldade disso e aquilo. Dentro disso, a gente busca essas características, habilidades, tá? Para desenvolver, né? Se é possível, né? E a questão técnica, eu falo sempre, a gente ensina. O comportamental já vem de casa. Então, se a gente tem problema no comportamental, a não ser que a pessoa queira muito desenvolver, muito aprender, muito melhorar, né? Porque a gente tem uma essência, tá? Mas, enfim, com tudo isso, a gente desenvolve pessoas. Se a gente desenvolve dentro da área que ela trabalha, carreira de sucesso dentro do negócio, tá? Ou então,
Bah, a pessoa não é para a área X. Vamos botar exemplo de vendas, né? A gente sabe que tem que ter perfil para vendas. Tem gente que sabe vender muito bem e outras não. Então, se ela não sabe vender, ela não pode estar ali na área de vendas. Então, tudo isso, tá? Eu tô tentando trazer um exemplo assim, mais simples para que, né, as pessoas consigam entender a forma como eu identifico e ajudo. E daí, nós falávamos também por telefone rapidamente, porque olha só, gente, falar de análise de perfil, eu amo de falar sobre isso, te falei, né? Como analista de perfil comportamental, eu amo. E aqui, gente, tem 2 dominantes influentes, né? Então, imagina como é que funciona a coisa, né? Eu disse para ela que nós estamos muito discretas, né? Nós viemos, não combinamos as roupas, mas viemos bem discretas, porque nós somos discretas. Só que mentira, porque a influente não é discreta. E quando a gente fala né, que nem tu está falando agora, esse teu exemplo é ótimo, né? A pessoa está ali no setor de vendas. Às vezes a pessoa acha que o produto dela que é ruim, o produto dela que não gera resultado, e na realidade a pessoa que está vendendo não está sabendo vender, né? E ou ela tem o perfil adequado e não está treinada para isso, seus valores não alcançam, né? Ou essa pessoa não tem o perfil e ela vai treinar, isso vai trazer dor e não adianta. Tu precisa, então, colocar essa pessoa num outro setor, né? Porque tu imagina só, colocar eu ou tu num setor de faturamento, almoxarifado, contabilidade, vai nos matar. A gente vai cortar os pulsos. E a empresa vai à falência, né? Então, não tem como nos colocar nessas áreas, não tem como, por mais boa intenção, por mais boa vontade que a gente tenha, vai ser desafiador, porque nós não vamos aguentar, né? E daqui a pouco nós podemos ser taxadas, como às vezes muitas pessoas são, de irresponsáveis, não quer trabalhar, não sabe que o emprego está difícil, não quer trabalhar. Não é que a pessoa não queira, é que o perfil dela, né, não é para aquilo ali. E se não tem o RH comprometido, estratégico, né, que nem tu disse, que tu senta, tu conversa, tu faz toda uma análise, porque às vezes a pessoa analisa só pelo currículo, né? Só que o currículo contrata, mas o comportamento demite. E o currículo a gente pode colocar o que quiser. Também, mais isso, né? A gente coloca o que quiser. Isso, eu já entrevistei muita gente que tinha um currículo excelente e sabia se vender. Né? Mas depois ali, 6 meses a gente via que não tinha resultado. Mas assim, André, deixa eu te trazer um exemplo recente, tá? De uma empresa que me chamou e falou, olha, eu tô com esse colaborador aqui, eu quero desligar ele, porque ele era bom, mas assim, nos últimos meses ele tá péssimo. E eu disse, não, só um pouquinho, deixa eu entender o que tá acontecendo. Se ele era bom, o que está acontecendo agora, né? Então, conversei com esse colaborador algumas vezes, né? Então, assim, ele tá passando por uma tragédia na vida. Né, com o pai, com a mãe, é um rapaz jovem, sabe, sem nenhuma estrutura emocional hoje, sem condições de pagar uma terapia, né, então assim, calma, consegui trazer todo um movimento, sem expor o que está acontecendo na vida desse rapaz, né, mas assim, ele quer ficar na empresa, ele não está conseguindo, ele está com uma crise de ansiedade muito grande, então ele não está conseguindo produzir. Então, o que eu fiz com ele? Eu organizei ele fazer um cronograma do que ele vai fazer quando ele acordar, durante o dia. Tu vai parar para almoçar, porque ele não estava almoçando, né? E eu dou um exemplo, assim, muito, até para descontrair as pessoas, né? Quando elas estão na crise de ansiedade. Sabe o cachorro que dá a volta no rabo e não faz nada? É isso quando a pessoa está na crise de ansiedade. Então, assim, tem que ter uma mediação em relação a isso. O que acontece no RH antigo, o RH reativo? O gestor vai lá e diz assim, demite que eu não quero. Ok, então vamos demitir. Né? Só que nem tu falasse antes, demitir, né, sai caro, né? Se tu contrata mal, vai sair muito caro. A gente fala que precisa ser tardio no contratar e tem que ser rápido para demitir. Só que se tu contratou bem, mas se tu contratou mal, daqui a pouco tu coloca um talento fora. Né? Tu vai colocar uma pessoa que é leal, que se alinhou aos valores da empresa, à cultura da empresa, mas tu vai colocar fora sem ouvir, sem entender. E é aí também que entra o RH estratégico para propor, quem sabe, e hoje a NR1 está aí para isso, né? As empresas são obrigadas, olha só, empresária, você é obrigada a ter políticas, programas na sua empresa que cuide, que dê atenção à saúde mental e emocional das pessoas, dos seus funcionários, tá? E aí que entra o RH estratégico, então.
Exatamente. Estou entendendo tudo de RH, vocês viram? Inclusive, André, eu foco muito no desenvolvimento de lideranças, né? Então, eu desenvolvo lideranças. Até porque se o líder não tem essa mentalidade, a coisa não anda. Infelizmente, tem líder que não tem essa mentalidade. Tá, e entrando nisso, quero te perguntar, o líder que não tem essa mentalidade, ele pode travar a existência ou impedir a existência de um RH dentro da empresa? E se positivo, o que mais pode também? E se negativo, me explica. Tá. Sim, tem líder que quer. Essa empresa que eu estou atendendo agora, específica, uma empresa de tecnologia, ele quer que as pessoas estejam felizes dentro da, né? Então, já estamos vendo um desenvolvimento para algumas lideranças que precisam, né? Para ter um direcionamento. Porque, assim, o líder hoje não pode mais ser aquele líder que tem que cuidar do que tu está fazendo, como é que tu está fazendo, porque as pessoas estão perdendo tempo em se explicar, muito mais em se explicar do que realmente, de fato, fazer acontecer. Sim. Tá? O líder que não muda, né, e que quer mandar no RH, tá? Ele vai, não só ele é prejudicado, mas a empresa, o negócio é prejudicado, porque se torna um ambiente tóxico, as pessoas não evoluem, elas não crescem por meritocracia. As pessoas ainda, infelizmente, crescem porque são legais com o chefe, né? O chefe vai viajar, quando volta de viagem tem o puxa-saco lá que deixa um presentinho na mesa. Então, esse colaborador, infelizmente, é visto como o bom colaborador, né? Ainda existe o puxa-saco. Então, assim, o RH não pode... Que não deixou o presente por boas-vindas, que não deixou o presente por uma cultura da empresa de validar, de honrar, né? Porque eu amo presente, então para mim é validação e honra, amo receber. Mas não deixou com esse intuito de honrar, de validar, de boas-vindas, mas deixou para puxar saco mesmo. Existe ainda o puxa-saco. Então, assim, ó, o que acontece em algumas empresas, tá? Eles querem um RH puxa-saco, que obedeça o que eles pensam, que obedeça o que eles querem. Só que muitas vezes o que eles querem vai deixar a cultura doente, as pessoas doentes. Então, assim... E até porque daí o líder não quer ele, né? Ele entrar na visão. Exato. Sempre foi assim. Nem me fala. Quando eu fui diretora de hospital, menina... Frases que eu não podia ouvir por muito tempo. Eu vou te dizer que até hoje, ó, até bate o coraçãozinho aqui, porque eu tinha pavor quando eu vi assim, tá, mas por que, doutora Andréia, se sempre foi assim? Eu digo, justamente porque sempre foi assim, o hospital tá fechado, que agora vai ser tudo diferente. Pô, ainda faz a pergunta? Mas por quê? Por que a gente vai mudar? Sempre foi assim? Poxa, peguei o hospital fechado, entreguei o hospital aberto, com 100 leitos SUS, com 1,5 milhão na conta, né, que o Estado tinha liberado. Ou seja, sempre foi assim, tá fechado... Foi por eu fazer diferente, promover inovação, né, na forma de fazer e pela credibilidade que eu dei, é que o negócio funcionou, ainda teve uma sobrevida, né? Porque o hospital hoje no Brasil, principalmente filantrópico, é um grande desafio, né? Então, sempre foi assim, meu Deus, quando eu ouço isso, eu fico nervosa. Ó, tu já despertou um gatilho. Gente, descobri que isso é um gatilho meu. É um gatilho, falou sempre foi assim, é um gatilho. E assim, sabe, é muito importante a gente trabalhar dentro das empresas, Andréia, esse desenvolvimento de lideranças, porque assim, ó, existem alguns tipos de líderes, existe o autocrata, o democrático, o paternalista, o liberal, né? Aí no curso sempre me pergunto, qual é o melhor tipo de líder? Todos. Se tu conseguir ter todos os estilos de liderança, tu vai conseguir liderar a tua equipe. Porque vai ter momentos que tu vai ter que tomar decisão sem consultar, ponto, a estratégia. Outras, tu vai poder chamar as pessoas, o que vocês acham? E vão dar sugestões. E vai ser validado se sim ou se não. É um equilíbrio. Né? Outros vai ter que dar mais liberdade, até para ela também se desenvolver. O líder desenvolve as pessoas, o líder não manda. É isso, é essa a diferença. É que se a gente for falar de empresas pequenas e médias, ainda tem um líder que se envolve com todas as etapas do seu negócio, né? E daí eu vejo assim que ele fica confuso, porque ele não consegue separar qual é a cadeira que ele está agora, né? E daí ele acaba cometendo esses erros. E além disso, qual outro erro que um CEO, um gestor pode estar cometendo, além desse, que impede, né, o crescimento da empresa? Esse centralizador. Ser centralizador. Tu tem uma equipe, tu tem que delegar para as pessoas, porque elas precisam crescer.
Quanto mais o líder delega e desenvolve a equipe, eles também crescem. Entendi. E olha só, tu tá falando e eu tô linkando tudo, né? Como educadora comportamental, para mim hoje, e isso é uma experiência que eu vivi na minha vida, né? Eu não conhecia o meu perfil, então eu aceitava convites onde eu teria que ser outra pessoa, onde eu teria que ser uma estável, por exemplo, né? Você imagina, pessoa estável, quer dizer, aquela que planeja, aquela que ouve mais do que escuta, aquela que gosta de ouvir todo mundo em todas as ocasiões, decidir tudo junto, espera, demora muito para fazer as coisas. E daí tu imagina eu, uma dominante que quer tudo para ontem, tudo rápido, super proativa, né? Uma influente que quer inovar, que é muito criativa. Como é que eu ia ficar nesse papel? Mas eu não me conhecia, então isso gerava conflito interno, conflito externo com as pessoas também, né? Então, quando eu conheci o meu perfil, e em casa também, né? Então, assim, o meu filho, quando eu fiz análise de perfil com ele, eu vi que ele tem dominância, influência e estabilidade. E eu disse, onde que o meu filho é dominante e influente? A mãe não via, porque a mãe abafava o filho. Olha a dor que eu ainda trato, entendeu? Então, o que eu vejo, assim, na empresa, né? E tu traz isso muito bem claro e também de forma técnica. O conhecer as pessoas, ouvir as pessoas, né? E poder colocá-las, cada uma no espaço que ela melhor vai estar. E isso que tu traz assim, ó, que eu estou ouvindo, que tá uma coisa linkando com a outra. Tu tem o teu RH. Quem não pode ter fixo na empresa pode contratar a tua empresa e tu vai trabalhar por horas, por projeto, enfim, Exato. Né? Mas o quanto tudo linka o que tu estás trazendo de desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento dos líderes, que devem formar outros líderes, né? E olha só, deixa eu te dar uma sugestão que eu amo. Eu não dou dica, porque quem dá dica não sabe nada. Quem sabe dá orientação ou sugestão. Precisa fazer um workshop, mulher. Ó, já saiu um pouquinho do assunto. Mas tu precisa fazer um workshop, sabe por quê? Olha só o que tu tá desenhando. Depois tu assiste o programa, tá? Porque tu tá desenhando, assim, os passos de uma forma que uma coisa vem se encaixando com a outra. Tu tá desenhando ali a posição de cada um, a importância da gente cuidar das pessoas, a importância de saber onde colocar as pessoas e a importância de hoje os pequenos e médios, que é a maioria, olha gente, no Brasil a maioria de pequenos e médios empreendedores, né, empresários. A importância da pessoa saber qual é a cadeira que ela está, a importância de contratar profissionais que têm a condição de estar dando a direção, né, a condução, e o quanto que muitas empresas fecham e diz que a culpa é do governo porque o imposto está muito alto. Também tem a responsabilidade, né? E agora vem a reforma tributária, já está aí, né? E a reforma tributária, gente, quem não profissionalizar o seu negócio, a reforma tributária está aí e vai comer a empresa. E Andréa, as empresas, né, empresários, enfim, eles têm que ter a consciência de que o seu maior ativo são as pessoas. E pessoas felizes, elas produzem muito mais. Pessoas cuidadas, pessoas desenvolvidas. Então, assim, que nem tu disse, tem muitas que não sabem qual é o meu perfil, onde que eu me encaixo. Eu tenho que me moldar a cultura da empresa. Sim. E às vezes tu não quer te mudar porque o teu valor entrou em choque com o valor da empresa. Exatamente. Aí é que tá. Aí eu volto. Por que a contratação tem que ser assertiva? Por que o recrutamento ele tem que ser com calma? Por que tu não pode mudar essa pessoa? Recrutamento com calma. Tu tem que contratar uma pessoa que já tem uma aderência à cultura. Os valores dela têm que estar alinhados, Exato. né? Porque perfil tu não muda. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é que eu seja a Gabriela, tá, gente? Mas eu nasci comunicativa. Essência. Eu nasci proativa. Não tem como amarrar minha mente e meus braços para eu não ser. Então, eu tenho que estar numa empresa que valorize. Né? André, uma vez um chefe, né? Quando eu era seletista, graças a Deus não sou mais. Mas ele falou assim, tu é RH muito falante. Eu disse, sim, eu preciso falar com as pessoas. Eu preciso entender, eu preciso ouvir. E a comunicação não é só falar, né, André? Sim. É ouvir. Sim. E vou te dizer, principalmente ouvir. E poder direcionar de uma forma correta, né? E ter acolhimento com firmeza, né? Com certeza. Bom, gente, o tempo passa muito rápido. Eu tô aqui olhando, né? O tempo passa rápido. Mas me diz assim, ó, tendo em vista que hoje no Brasil, né, como eu acabei de falar,
a maioria é de pequenas e médias empresas, né? Hoje a gente pode contratar a tua consultoria, a gente pode tratar uma consultoria financeira, a gente pode contratar um financeiro também separado, como pode contratar o RH separado, mas me diz quais orientações, né, tu dá para pequena e para média empresa, empresária, em especial as mulheres, tá? E também aquela mulher que está começando agora, ela ainda não tem funcionários, um quadro de funcionários. Que orientação tu deixa? Porque, para finalizar, olha só, gente, eu nem vou fazer outro bloco, vou aproveitar meus minutos de encerramento, porque eu quero trazer algo muito importante. Então, de forma bem otimizada, me responde, que eu quero falar depois, tu sabe sobre o quê? Sobre as mulheres. Certo. Para as empresas pequenas, tá, com 1, 2, 3 funcionários, tá? Eu digo assim, onde tem pessoas, tem conflito, né? Porque cada um é cada um tem a sua história, a sua vivência. Então, assim, ter um RH para ouvir e fazer, de uma certa forma, essa mediação, de entender o que se passa com cada um, mesmo que seja 2, 3 pessoas dentro daquela empresa, essa pessoa é o ativo da empresa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse desenvolvimento. Esse é o recado que eu digo. Ok. E agora, minha querida, para que eu não ocupe aí mais tempo, eu quero falar de um ponto que, para mim, quando eu fui, principalmente, diretora do hospital, em Guaíba, quando eu cheguei lá, eu lembro que existia um RH, que hoje eu tô vendo que não era RH, era departamento pessoal. Descobri isso só agora, depois de 20 anos. Mas olha só, o que me diziam quando a gente ia fazer a seleção, né? Era muito cabide de emprego, tá? Porque lá, assim, ó, eu era amada, eram 170 e poucos funcionários, tá? Tinha 28 que me odiavam. Eu era a dama do batom vermelho, era o meu apelido lá. 28 me odiavam, os outros me amavam. Médicos, eu tinha mais de 20 médicos plantonistas, tinha 5 que eram do quadro, né? Inclusive, tu conhece o doutor Tiago, né? E daí, sempre que ele fala para mim, quando ele dá entrevistas, enfim, a Andréia foi minha primeira chefe. Eu digo, ai, Jesus, pareço mais velha do que sou. Então, assim, o Tiago foi, né? O doutor Tiago foi lá, nosso médico. E o que eu ouvia muito no início, né? Porque contratava por indicação, né? E por que muitos me odiavam? Porque tinha muita questão política, embora não fosse um hospital público. Infelizmente tinha, todo mundo queria mandar, né? E eu digo, não, aqui não, gente. E daí, quando tu quer colocar ordem no que tá bagunçado, tu é amada e odiada, né? Mas ainda bem que eu era mais amada. Daí, o que me diziam no RH? Ai, André, essa não. Por que essa não? Ah, porque ela é nova, né? Ela pode engravidar, daí engravidou, tu já viu, né? Não vem trabalhar mais. Ah, tá. E essa aqui? Porque, né, técnicas de enfermagem, enfermeiras, higienização do hospital, nós contratávamos muito mais mulheres, né? E essa aqui? Ah, essa também não. Por quê? Porque tem filho pequeno, né? Quantas faltas vai ter no mês? Eu digo, Jesus, eu começava assim, como já pensou advogada ouvindo isso? Daqui a pouco, e essa aqui? Não, essa também não, essa é muito gordinha. Muito problema de saúde. Sem falar nos uniformes. O que tu vai gastar para fazer um uniforme para ela, tu faz 2. Gente, daí por isso que eu era dama do batom vermelho. Porque daí, na época eu não tinha a inteligência emocional que eu tenho hoje, entendeu? A experiência que eu tenho hoje com pessoas. Então, tu imagina, na época eu dava pulos, né? Me fala sobre isso. Me fala sobre isso. Ainda existe isso, infelizmente, eu sei. Mas me fala a tua experiência sobre isso. Claro, claro. Existe, infelizmente, né, a mulher, principalmente no seu período fértil, onde ela pode engravidar também, existe ainda, muitas empresas ainda são dirigidas por homens, né, alguns ainda machistas, outros não, né, mas enfim, homens, né, pensando no seu negócio, para que a gente vai contratar uma mulher em período fértil, né? Porque ela pode engravidar, vai se ausentar, enfim. O que eu fiz, tá? Durante esses anos, pensando em como trazer para o CEO, né? E também para essas mulheres que em período de fase da vida que estão casando, daqui a pouco querem ter filhos, né? O que a gente vai fazer para acolher, tá? Então, assim,
existe um projeto que é o Maternar, né? Um projeto muito importante para mim, assim, que é a mulher diz, estou grávida, né? E por que surgiu isso? Tinha uma menina que a gente, uma advogada, né? A gente tinha contratado e passou 2 meses, eu preciso te falar uma coisa, eu estou apavorada, eu não queria, mas aconteceu, eu estou grávida, o que eu faço? Eu disse, parabéns, que coisa linda, sabe? Tu vai ter um filho, o filho é o nosso maior projeto de vida, né? Então, assim, como tu faz? Vamos curtir esse momento. A partir daí, né, eu pensei, gente, a gente tem que ter um projeto. A mulher vem com medo de dizer que está grávida. Sim. Né? Então, assim, resumindo esse projeto lindo, tá, Andréia? Que tu desenvolveu numa empresa. Desenvolvendo numa empresa, e isso venho levando, até tenho colegas minha que estão levando para o mercado esse projeto. Exatamente, eu acho maravilhoso, porque a gente sabe que, assim, segundo a revista Exame, a FGV, 56% das mulheres hoje, elas são desligadas após o retorno da licença maternidade. Assim como foram, né, pós-pandemia, o que aconteceu? Quem foram as pessoas despedidas primeiro? As mulheres, né? Exato. Primeiro as mulheres, sendo que quase 50% das mulheres hoje no Brasil, né, mais de 40%, são chefes de família, são elas que sustentam a família. Exato, né? Então eu digo assim, a mulher, ela já trabalha bastante, é comprometida, com o filho ela vai ser muito mais comprometida. É essa a visão que tem que ter. E esse projeto, ele faz esse acolhimento e o que mais? Quais as outras etapas? Então, a gente faz um acolhimento, né? Compra um presente, né? Existe um kit maternidade, que é a bolsa, que vai o nome do filho, o nome da mãe, né? Personalizado. Pode ser o nome da empresa, se a empresa quiser também, que eu acho que fica legal um mimo, tá? E durante a gestação a gente vai acompanhando como é que tu tá, exames, tararã, né? Tudo bem com o bebê, tudo certo. Na maternidade se entrega um presente também, né, com mimos para o bebê, para a mãe. E depois, durante o afastamento dela da licença, né, se tem aquela conversa, e aí, como é que tá? Como é que tá o bebê? A amamentação. Dentro disso também no projeto, a ideia, né, é que a mãe possa optar de ficar em home office, trabalhar home office até o 6º mês de vida do bebê. Para quê? Para que ela consiga dar uma amamentação exclusiva durante esse período, né? E aí ela opta se quiser voltar presencial ou não, para empresas que ainda estão no presencial, né, André? E quando ela retorna? Quando ela retorna, a ideia é que a liderança acolha, né, numa reunião ali de retorno, um café da manhã, para dizer o que aconteceu nos últimos períodos, enquanto ela estava ausente, deixando, né, para ela registrado, olha, aqui é o teu lugar, né, a gente conta contigo. Então, traz uma segurança emocional. Mas claro que isso tem que ser de verdade. Sim. Não pode ser protocolo. Porque as mulheres vivem essa insegurança e tu sabe do percentual altíssimo de mães que retornam e são demitidas. Por quê? Porque o bebê ainda tem meses, porque ela vai faltar o serviço. Então, esse acolhimento de retorno, né, de verdade, se for umas boas-vindas com uma segurança de verdade, vai fazer com que ela se sinta mais segura, né? Bem, gente, olha só, o tempo passa muito rápido mesmo, estamos finalizando e penso que nós conseguimos aqui falar para você o quanto é importante nós cuidarmos de pessoas, né? Eu abri mão do direito, já estou chamando de Dai, né? Eu abri mão do direito de forma profissional, de estar no litigioso, enfim, advogando, para cuidar de pessoas de forma diferente, porque o advogado, o médico, o pastor, o padre, todo mundo cuida de pessoas, tu cuida de pessoas, mas eu decidi cuidar diferente, né, com a educação comportamental, com a educação feminina que eu me especializei hoje. Então, sou especialista em alinhamento de vida, em alinhamento feminino, né, alinhando o espiritual, o emocional, o físico e o prático. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Retornamos na próxima segunda-feira. E Dai a tua saudação final e dizer que fiquei muito feliz. E olha, temos que voltar para falar desse casamento, viu? Temos que voltar, tá? Com certeza. André, muito obrigada. Um prazer enorme mesmo poder conversar contigo sobre o RH, a importância do RH, né? E quero deixar um recado que o RH, ele não faz folha de pagamento. Gostei disso. Eu achava que fazia isso. Né? Isso é do DP. Isso é do DP, que é muito importante também nas empresas. Mas é só para deixar realmente, de fato, esclarecido, né? O DP cuida da parte burocrática das pessoas. E o RH cuida das pessoas. Ó, gostei, viu?
Então, gente, até a próxima segunda-feira, que o meu tempo está estourando aqui. Até a próxima segunda com Despertando Mulheres na TV, esse espaço de voz, de informação e orientação para você, minha amiga, meu amigo. Deus abençoe. Você já ouviu falar no LOAS, mas não tem certeza do que ele realmente é? Ou conhece alguém que recebe, mas ainda confunde com a aposentadoria? Hoje eu vou te explicar isso de uma forma simples e direta, porque essa informação pode fazer a diferença na vida de muita gente. Eu sou Márcia Prevedelo, advogada previdenciarista, atuo na área do direito previdenciário há mais de 20 anos e meu escritório fica localizado no centro de Porto Alegre. O LOAS, também conhecido como BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é um benefício assistencial. Isso significa que ele não é aposentadoria. Ele é pago pelo governo federal para pessoas que não têm condições de se sustentar. E ele atende dois públicos principais: idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem baixa renda. Aqui entra um ponto muito importante. Não basta apenas a idade ou a deficiência. A lei exige alguns critérios, como renda familiar baixa, inscrição no cadastro único, avaliação social e, no caso da deficiência, também uma avaliação médica. Ou seja, é uma análise mais completa da realidade daquela pessoa. E aqui está um erro muito comum. Muita gente acredita que o LOAS funciona como aposentadoria, mas não funciona. No LOAS, não precisa ter contribuído, não tem 13º salário e não deixa pensão por morte. E isso muda totalmente o planejamento de vida dessa pessoa. Outro ponto importante: muitos pedidos são negados e não necessariamente porque a pessoa não tem direito, mas por falta de informação, documentação incompleta ou orientação errada. Por isso, entender o processo faz toda a diferença. O LOAS é um direito importante, mas precisa ser bem compreendido. Porque quando a informação é clara, a decisão é mais segura. Se você conhece alguém que pode ter direito, compartilhe essa informação. Ela pode ajudar mais do que você imagina. Nós estamos aqui para te orientar da melhor forma. Entre em contato com a nossa equipe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro.